Vocês lembram que na primeira aula nós falamos sobre os 3 elementos que formam o fogo? Pois é, nessa aula aqui nós falaremos nos 3 elementos que apagam o fogo. Sejam muito bem-vindos, vocês brigadistas das empresas assessoradas pela CJS Segurança do Trabalho estão recebendo esse vídeo de primeira mão, fazendo parte daquela sequência que todo mês vocês recebem essa aula rápida para ser apresentado nas suas reuniões mensais da Brigada de Incêndio. Mas vocês também poderão assistir posterior em nosso canal da CJS Segurança do Trabalho, que fica disponível no YouTube. Então, você quer passar esse vídeo para alguém? Não tem problema, passe o link, se inscreva em nosso canal, porque lá também estará disponível. Venham para a aula e vamos relembrar. Na primeira aula nós falamos dos 3 elementos que formam o fogo. Agora vamos falar dos 3 elementos que apagam o fogo. Vejam que os 3 elementos que formam o fogo é combustível, oxigênio e calor. São 3. Para apagar o fogo também são 3 elementos. As forças são iguais. 3 que formam e 3 que apagam. Sendo as forças iguais, qual é o grande diferencial? O grande diferencial é você, brigadista, que faz. Por quê? Aplicando as técnicas corretas, os 3 elementos que apagam o fogo têm uma ligeira vantagem sobre os 3 elementos que formam o fogo. E aí está o sucesso do combate ao incêndio. Por isso que uma pessoa sem conhecimento técnico, você pode dar todos os equipamentos possíveis para combater o fogo, que ela não vai conseguir, porque ela não detém a técnica. E qual é a base dessa técnica? Primeiramente, você olhar o que nós já dissemos, os 3 elementos que formam o fogo, combustível, oxigênio e calor. Pois bem, eu já sei os 3 elementos que formam o fogo. Agora, a ideia é eu, baseado nesse conceito que eu já sei, eu tentar fragilizar um desses 3 elementos. Porque lembra que eu falei que a base de sustentação para o fogo são os pilares, com esses 3 elementos. Se eu tiro um dos elementos, eu elimino a possibilidade da permanência do fogo. E é isso que eu tenho que estudar. Quais os 3 elementos, qual dos 3 elementos eu consigo fragilizá-lo para combater o fogo ou eliminá-lo, logicamente. Então vejam, eu tenho os 3 elementos que formam o fogo. Se eu tenho 3 elementos que apagam, cada elemento desse que apaga o fogo vai atuar em um dos 3 que formam. Combustível, oxigênio e calor são os 3 que formam. Pois bem, eu tenho que entender o seguinte, quando eu olho a chama e vejo que tem combustível, oxigênio e calor, os 3 que apagam, quais são? Abafamento, resfriamento e isolamento ou retirada de materiais. Repetindo comigo. Pode ser assim nessa sequência. Resfriamento, abafamento e retirada, isolamento ou retirada de materiais. Que é um único ali, né? Isolamento ou retirada de materiais é a mesma coisa. No terceiro conceito, eu digo assim. Então, resfriamento é um elemento para apagar o fogo. O que eu uso para apagar o fogo quando eu estou resfriando? Pensa aí comigo, você que faz parte da brigada. O que eu uso para apagar o fogo quando eu estou resfriando? Água, né? Veio já na sua cabeça, água. Então, se eu utilizo a água, qual dos 3 elementos que formam eu estou fragilizando aqui quando eu utilizo a água? O calor. Então, veja, quando eu elimino o calor dos 3 elementos que formam, eu apago o fogo. Tiro um elemento, fica 2 elementos e o fogo não se mantém. Então, quando eu estou falando de resfriamento, que é um elemento para apagar o fogo, eu utilizo água. Tá? O abafamento é um segundo elemento para apagar o fogo. Quando eu atuo com abafamento para combater o fogo, qual elemento que eu estou atingindo aqui dos 3 que formam? Oxigênio. Porque abafando, eu estou tirando o oxigênio.
E eu tirando o oxigênio, ficam só 2 elementos, eu não tenho mais continuidade no fogo. Eu não tenho a propagação do fogo, porque eu tirei um elemento fundamental, que é o oxigênio. Sem oxigênio, o fogo não sobrevive. Correto? Quando eu falo no isolamento ou retirada de materiais, que é o terceiro elemento para apagar o fogo, qual deles aqui eu estou tirando? O combustível. Sem combustível, o fogo não permanece, não existe. Então vejam que esses 3 elementos aqui que apagam, batem de frente com os 3 elementos que formam. Evidentemente, não no mesmo momento, mas fragilizando uma das 3 pernas dos elementos que formam o fogo. Então, combustível, oxigênio e calor é o que forma, o que apaga é resfriamento, abafamento e isolamento. Correto? Agora, olha que interessante. Água não é tudo igual. Existem vários tipos de água. Você sabia disso? Que água não é tudo igual? Dependendo do tipo de água que você joga no fogo, ao invés de apagar o fogo, você aumenta o fogo. Então você precisa ficar atento. Vamos falar alguns tipos de água aqui que existem? Vamos lá. Água ras é um tipo de água. Água boricada. Água desmineralizada. Água gaseificada. Água ardente. Não tem água ardente? Água que o passarinho não bebe? Água ras, água de bateria que fala popularmente, né? Água de bateria, água benta, água de coco. Então tem vários tipos de água. Evidente que nem toda água você pode jogar no fogo. E tem uma água aqui também que eu vou perguntar para vocês se vocês conhecem. A água molhada. Já ouviu falar em água molhada? Nunca ouviu falar? A água molhada é uma água com alto poder de penetração. Você sabe que diariamente você está tendo contato com a água molhada e muitas vezes não sabe. A água molhada é uma água com alto poder de penetração. Vou falar aqui como exemplo do dia a dia, vocês já vão lembrar. Falar, puxa, essa que é a água molhada? Vejam bem, um prato sujo de gordura. Você só com a água da torneira você tira a gordura daquele prato? Evidentemente que não, né? O que você precisa para tirar a gordura? O detergente. Então, o detergente é uma água molhada. Uma água com alto poder de penetração. Por quê? Porque esse detergente, essa substância química, mistura na água simples, fortalece a água simples e busca o foco, penetra no foco, nesse caso aí, da gordura, do óleo, né? Que eu estou dando exemplo dos pratos. Mas no caso do combate a incêndio, é o mesmo conceito. Você tem a água molhada para o combate a incêndio. E como que funciona essa água molhada para o combate a incêndio? Quando você tem um material, principalmente ocorre muito isso daí, em líquidos inflamáveis, ou até mesmo em materiais sólidos. Você está jogando água ali, mas parece que a água não está fazendo efeito, cada vez o fogo aumentando mais. O que é feito? É misturado uma espécie de um detergente na água comum e joga no fogo. E sai aquela espuma. Essa espuma ela sai pesada, porque ela está misturada na água. E ela tem a força, a capacidade de penetrar no foco de incêndio e atingir na sua base, aonde muitas vezes está iniciando o fogo ali, se mantendo fogo, aonde a água comum não estava chegando. Então por isso que às vezes você vê um incêndio ser apagado com água, com espuma. Essa espuma é a água molhada, uma água com alto poder de penetração. Perfeito? Então, quando perguntarem para você agora o que é uma água molhada, vocês digam, é uma água com alto poder de penetração. Correto? No caso do abafamento, nós vamos utilizar quais formas? Você pode utilizar os extintores específicos para a utilização do fogo, que age como abafamento, que em uma outra aula nós vamos falar isso. Ou você pode também utilizar aspectos naturais que estejam à sua volta. Como, por exemplo, está pegando fogo no material, você joga terra em cima, joga areia. Você abafa o fogo, reduz o oxigênio. Correto? Ou você pode também pegar um pedaço de pano e colocar em cima daquilo que está pegando fogo e abafar também. Você está o quê? Reduzindo o oxigênio.
E, lógico, também, como nós dissemos, a utilização de extintores específicos que fazem essa ação de abafamento, que logo em seguida nós falaremos em outras aulas. Perfeito? Então, eu estou atuando como abafamento, retirando o oxigênio do fogo. É evidente que se está pegando fogo no edifício, você não vai pegar uma lona, você não tem capacidade de pegar uma lona, colocar do outro lado e abafar. Evidentemente que as ações aqui dos 3 elementos que apagam o fogo, elas serão aplicadas de acordo com a dimensão e a realidade do fogo que você enfrenta, que está à sua frente, correto? E o terceiro método é o isolamento ou retirada de materiais. O que significa isso na prática? Isolamento ou retirada de materiais. É você eliminar o combustível. Então é muito comum, quando está tendo fogo em matas, em plantações, o pessoal fazer o acero. Não é isso? Você que de repente já teve experiência no campo, já viveu no interior, sabe que existe o acero. O acero o que é? Está pegando fogo em um determinado local, você faz uma abertura, você limpa uma distância do solo, retira o mato numa distância do solo, para ficar o fogo queimando só naquela localidade. E aí ele não tem capacidade do quê? De pular para pegar outras partes da plantação, da mata. Então você elimina a possibilidade daquele fogo ter mais alimentação através do combustível. Isso é o chamado acero, correto? Ou você pode também estar pegando fogo, vamos dizer, num botijão de gás. Você não tem o recurso para apagá-lo, você tira ele do local e deixa no local aberto. O que você fez? Você fez a retirada do material. Então você retirou o material para que esse material não possa ter possibilidade de se alimentar com outras partes de combustíveis que estão à sua volta. Você fez a retirada de materiais. Correto? Então, nessa aula aqui, nós vimos os 3 elementos que apagam o fogo. Resfriamento, abafamento e isolamento. Até mais. Boa sorte!